Saudações a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara de Tupã. Nós estamos iniciando o programa Ponto de Vista, um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa falar de temas e assuntos de interesse da nossa sociedade. Hoje nós temos a presença do presidente da Câmara, vereador Eduardo Chigueiro, e que traz como seu convidado uma pessoa que o nome da sua família e a tradição da sua família é referência em crescimento e desenvolvimento da nossa região. Estou falando sobre o senhor Jorge Nishimura. O senhor Jorge Nishimura é fundador do Instituto de Desenvolvimento da Família Chieko Nishimura, da cidade de Pompeia. Jorge é o mais novo dos 7 filhos do senhor Sunji Nishimura, fundador do Grupo Jato. Ainda ocupou o cargo de presidente do Conselho Administrativo do Grupo Jato, foi presidente da holding que administra o Grupo Jato e hoje se dedica ao instituto que leva o nome da sua mãe, Instituto de Desenvolvimento da Família Chieko Nishimura. Senhor Jorge, é um prazer recebê-lo aqui a convite do vereador Eduardo. Seja bem-vindo a Tupã. É um grande prazer poder estar aqui, compartilhar um pouco da nossa história e das nossas experiências também. Muito feliz de estar aqui. Presidente, é uma honra recebermos o senhor Jorge, representante de uma família que é sinônimo de desenvolvimento para a nossa região. Isso, Rogério, gostaria de agradecer ao senhor Jorge, toda a família Nishimura pelo trabalho que vem fazendo na nossa região, principalmente em Pompeia. A Jacto, que é uma multinacional que emprega muitos trabalhadores da nossa cidade. Nós temos 6 ônibus que vai até Pompeia levando os trabalhadores, então acaba trazendo a renda para o nosso município. Essas parcerias estamos fazendo agora com o município de Tupã nós vamos ter condições agora de mudar uma geração. Com a experiência da Jacto, trazendo agora o poder público e a expertise do nosso prefeito Caioca, com o Renan Pontelli. Agradecer aqui a presença do Paulo Henrique, que está aqui representando também o Instituto de Desenvolvimento Familiar, o Mário Miura, o Eduardo, que estão aqui junto, acompanhando o seu Jorge, para trazer essas boas notícias para a nossa sociedade, para a nossa cidade, principalmente para a nossa educação do nosso município. Senhor Jorge, a história do Grupo Jato, nós conhecemos uma parte dessa história. O presidente, inclusive, já fez visitas e nós tivemos aqui a exibição de reportagens contando um pouco da história. Queria que o senhor sintetizasse um pouquinho o Grupo Jato, né? Há quanto tempo ele está na nossa região e um pouquinho da história para a gente dar o início ao nosso programa. A Jato basicamente começou com a vida do meu pai aqui a Pompeia, né? Em 1938. Quando ele chegou a Pompeia e a partir de uma pequena oficina de concerto que ele iniciou a Jato, né? Então a Jato nasceu basicamente de um empreendedorismo, bem desse tipo assim, começando do zero, uma pequena oficina e começando a construir a organização. E o Grupo Jato hoje tem 74 anos de existência. E tudo que foi construído, na realidade, foi construído tijolo a tijolo, passo a passo. Não, nada disso foi uma coisa explosiva, mas foi fruto de muito trabalho. Eu acho que, se a gente pode dizer sobre a Jato, a gente tem que dizer a respeito do trabalho, iniciando com o trabalho do meu pai, mas depois prosseguindo e com o trabalho de todas as pessoas que dedicam, não é, de forma tão intensa, apaixonada pela construção desse grupo, não é, o Grupo Jato. Senhor Jorge, existe uma curiosidade que muitas pessoas falam sobre a chegada do Grupo Jato e o início. Muitos dizem que foi o seu pai veio de trem e aonde o trem parava foi que se iniciou tudo. Como é que é essa história? Normalmente as pessoas perguntam qual foi a visão, né? Normalmente as pessoas querem entender aquele lado visionário da pessoa, né? Então muitas vezes as perguntas, as pessoas querem saber qual que foi a grande visão para você estar aqui em Pompeia, numa cidade do interior, não é? Mas, de fato, a razão principal de estar aqui em Pompeia é que o meu pai estava tendo uma experiência em São Paulo, a vida estava sendo muito difícil, ele não estava conseguindo sustentar a sua família, então ele tomou uma decisão de ir para um lugar muito distante de São Paulo, o mais distante possível, não é? Subiu no trem, lá na Estação da Luz, e descer em Pompeia, porque naquela época
Pompeia era o fim da estrada de ferro, né, se parava ali, não é, em Pompeia, né? E foi lá que meu pai desceu, estabeleceu, não é, e construiu toda a sua vida, né? Foi assim não é nada inspirador falar que era o final da linha, mas eu acho que foi a terra prometida, né? Que o meu pai tomou posse, né, quando ele chegou aqui. Presidente, nós estamos recebendo o senhor Jorge contando um pouco dessa história. Agora, a vinda dele também é para falar um pouco do Instituto, né, que leva o nome da sua mãe, que faz um trabalho tão importante voltado para a família. Isso, Rogério. Nós já tivemos uma parceria aqui no passado, que em 2008 eu ajudei o Giro Nishimura, onde ele estava fazendo a divulgação da sucessão familiar, junto com o nosso saudoso Manuel Gaspar. Hoje, em 2008, hoje eu sei que 3 famílias aderiram à sucessão lá, a Road. Nós temos aqui no município de Tupã 3 famílias, por conta da família Nishimura, criaram a Road. Tem uma em Baços também, que eu conheço. Até outro dia a gente estava numa reunião com o Chum, e aí eu perguntei se ele tinha esses dados, que ele participou ainda, ele não trabalhava ainda na Jacto, ele foi trabalhar. Então é uma coisa a longo prazo que a Jacto trabalha, e a Fundação vem trabalhando, não só em Pompeia, mas como na região. A gente, depois que eu assumi o meu primeiro mandato, voltou a criar esse relacionamento e trazer agora, depois da pandemia, esses cases de sucesso que foi criado em Pompeia para nossos empresários e principalmente agora para a nossa sociedade, que nós vamos estar implantando na escola do município de Tupã. Sr. Jorge, gostaria que o senhor explicasse o que é o Instituto de Desenvolvimento da Família Chieko Nishimura, desde quando ele existe, né? Por que ele foi criado? Acho que tem que olhar um pouco o meu histórico de vida, o histórico da nossa própria família, não é? A nossa família tem dedicado a questão de familiar por muito tempo, né? Por exemplo, o Eduardo está falando a respeito da empresa familiar, não é? A Jacto foi uma dessas organizações que abraçou com muita força os princípios da empresa familiar, porque a gente acredita na família, a gente acredita que o empreendimento, quando tem uma família à frente, uma família que trabalha, dedica, que mantém os seus valores, que tem paixão por o que faz, né? Isso tudo eu acho que é uma forma muito boa de a gente desenvolver e crescer as instituições. O Instituto de Desenvolvimento Familiar, ela foi criado para atender às necessidades de educação familiar dos colaboradores e das famílias do Grupo Jacto. Nós somos muito abençoados, a minha família Nishimura foi muito abençoado de receber tantos princípios, tantos ensinamentos ao longo da vida, que fez muito bem para a nossa unidade familiar, para os nossos relacionamentos, e a gente queria que esse tipo de princípios que a gente havia recebido ao longo de tanto tempo também pudesse chegar aos colaboradores e às suas famílias, né? Família é um desafio grande para todos, né? Não é um assunto muito fácil, mas é um assunto que vale a pena a gente investir, porque família, se existe algo que vale a pena a gente investir, é a família. E nisso nós criamos então o Instituto de Desenvolvimento Familiar Chieko Nishimura, que tem o nome da minha mãe, que tem como objetivo oferecer aos nossos colaboradores, não é? Gratuitamente. A empresa tem bancado todos os custos relacionados a esse projeto, mas que com o nosso desejo sincero de que as famílias dos nossos colaboradores também pudessem fortalecer as suas famílias, que pudessem transformar sua família num lugar muito agradável, um lugar prazeroso, um lugar frutífero, um lugar onde as pessoas pudessem crescer também, né? Então, com essa intenção que nós criamos o Instituto de Desenvolvimento Familiar, temos tido resultados excelentes até aqui. Nós estamos no 6º ano agora de atividades, os resultados são realmente maravilhosos, como a gente esperava mesmo, né? Então, investir na família realmente é investir naquilo que é de mais precioso que nós temos na nossa sociedade. Quando um colaborador de uma empresa percebe que a empresa tem essa preocupação não só com o seu potencial de trabalho, mas com o seu desenvolvimento familiar, pessoal, o seu treinamento, ele é um profissional mais feliz e isso também reflete no seu trabalho.
Bom, certamente que conflitos familiares, se as pessoas estão lidando com conflitos familiares e não conseguem resolver esses conflitos, né? Esse é um lugar, é um campo minado, vamos dizer assim, não é? Quantos funcionários deixaram a empresa, não porque queriam deixar a empresa, mas porque os conflitos familiares foram se agravando e chega um momento que parece que a única alternativa que essa pessoa tinha era de realmente sair da empresa para buscar novos lugares para trabalhar e coisas desse sentido, né? Então isso de fato impacta a produtividade, né? É muito perigoso, às vezes, uma pessoa que está com a cabeça quente porque os problemas em casa estão difíceis e vai para o trabalho, o risco de acidentes também aumenta. Então, a produtividade cai, o risco de acidentes aumenta, a alegria nem se fala. Então, todas essas coisas compõem um conjunto de coisas. Eu estou bem certo, não é? Eu não tenho esses dados em números ainda, mas eu acho que no futuro a gente consegue que um funcionário, um colaborador que tem a sua família bem ajustada, ele realmente produz muito mais, é muito mais feliz e até posso dizer que a renda dele também é melhor. Essa experiência da Jato de criar um instituto para atender inicialmente os colaboradores, mas isso foi tão positivo que se expandiu, né? Hoje não comporta apenas os colaboradores da Jato, mas está se expandindo. É isso mesmo. Acho que a ideia básica, né, é a gente expandir tudo isso para todo mundo que tenha interesse e desejo, porque é tão bom, não é? Às vezes as pessoas não entendem, porque talvez não conseguiram vamos dizer, passar pelas experiências, né? Para nós que passamos por essa experiência por décadas e décadas, nós temos tanta convicção, né, de que vale a pena realmente investir e vai ser bom para todo mundo. Se tem alguma coisa que todo mundo ganha, é ter famílias felizes. O senhor trabalha, o Instituto trabalha na questão familiar, o senhor falou que é o ponto principal. Agora, para atingir a questão da família, quais programas e projetos o Instituto desenvolve? A gente tem uma infinidade de propostas, né? Nós temos, por exemplo, um currículo amplo para a educação de filhos, na realidade, educação de pais, né? Nós ensinamos os pais como educar os seus filhos, né? Nós temos programas, antes até que o filho tenha chegado ao mundo, né? Está na barriga da mãe ainda, nós temos cursos para crianças de 1 a 3 anos, depois nós temos outros para adolescentes. Então, a infinidade de projetos e propostas que nós temos, isso na área da paternidade, uma área extremamente importante. Tem também a área conjugal, né? Também nós temos uma série de ofertas dentro dessa área conjugal. Temos materiais que são importantíssimos também, que se trata da questão financeira, finanças domésticas, né? A parte de finanças domésticas é um problema grave. A gente vive num país onde que há uma pressão, um estresse muito grande com relação às questões de finanças, né? E saber lidar com finanças passa a ser algo realmente de grande relevância. Então nós ensinamos, né, a lidar com as questões financeiras, mas não olhando sobre o ponto de vista só de uma planilha, tal, não, mas nós trabalhamos muito as questões relacionadas ao coração. Por que as pessoas tomam decisões que levam ao sofrimento, que levam ao endividamento, né? E assim por diante. Então, tratar na área de finanças também é uma área importante. Existem pesquisas que dizem que uma boa parte dos divórcios, né, uma das razões, né, isso não é a principal razão, mas uma das razões, 80% das pessoas que se separaram citaram finanças como um dos tópicos de conflito que foi gerado e que levou ao problema do divórcio, né? Então, esse é o tema também. Nós temos um tema focado para homens, né? A necessidade de homens, aparentemente parece que o homem não precisa de ajuda, ao contrário, o homem precisa de muita ajuda e nós temos um material muito bom para a área de homens, temos materiais para a área de mulheres e também atendemos as crianças, né? Ensino, por exemplo, finanças, nós temos cursos para finanças para crianças de 4, 5 anos, né? Ensinamos princípios de finanças para crianças pequenas também. Então, a gente vai buscando, vamos dizer, o conteúdo necessário, os princípios necessários para oferecer para as pessoas que estão precisando naquele momento da vida dele, né?
Presidente, o senhor conheceu todo esse projeto, o Instituto, e o senhor falou, né, que Tupã está tendo a oportunidade de conhecer esse projeto e de trazer ações para o nosso município também. Isso, a primeira escola a ser implantado, o sistema vai ser a Raul de Melo Serra, no pré 1 e pré 2. Então, convidar todos os pais da escola ali para estar participando desse evento, para estar ainda melhorando ainda mais a família, que nós vamos ter realmente as condições de melhorar uma geração de novos, aí nós temos um futuro melhor. Senhor Jorge, o senhor falou da questão da criança, né? Eu ouvi alguns exemplos que o senhor estava apresentando numa palestra e muitas vezes a gente pensa que são ações difíceis, que precisam de profissionais e muitas vezes a mudança de comportamento dos pais, como por exemplo, dedicar um pouco de tempo, saber o momento, como nós ouvimos lá, de dizer para a criança que ela precisa se preparar para deixar aquela atividade, que ela tem outro compromisso, já são ações que modificam todo o cenário. É verdade, né? São princípios, algumas coisas são dicas, né? Orientações que fazem uma diferença enorme, não é? Quando naturalmente essas coisas não surgem do nada, né? Não é uma coisa assim supérfluo, né? Não é superficial. Na realidade, isso são anos e anos de estudos, né? De pessoas que têm dedicado a entender a questão da paternidade, é um assunto complexo, né? Em vida, talvez nós podemos dizer que uma das maiores responsabilidades que nós temos realmente é ser um bom pai, né? De exercer a paternidade com muita responsabilidade. Então, nós temos assim o privilégio de estar conectado a uma rede global, né, de pessoas em que todos eles têm o mesmo objetivo, né? Por exemplo, relacionado à paternidade. Então, nós recebemos muitos materiais, muitos ensinamentos, muitos exemplos, né, que acaba sendo útil para o desenvolvimento dos nossos materiais. O que nós estamos tentando fazer agora, aqui em Tupã, por exemplo, é trazer um material adequado na linguagem, na simplicidade, mas trazendo os princípios que funcionam, na realidade, não é? Então, a ideia básica é coisa simples, coisa fácil o entendimento para todas as pessoas, mas que realmente pode causar um impacto muito positivo na vida das famílias. Nós estamos recebendo o senhor Jorge Nishimura, presidente da Câmara, vereador Eduardo Shigueiro, e nós vamos para o intervalo. Na volta, nós vamos continuar falando sobre as ações que são desenvolvidas, conhecer um pouco mais da história do Instituto e as ações que estão sendo trabalhadas junto à família, junto às crianças e também essa mudança, né? Busca de mudar aí todo um cenário, incluindo a família também em todas as ações. Daqui a pouco nós voltamos.